Olá pessoal, eu sou o professor Roberto Loureiro e nesse vídeo eu vou estar conversando com vocês sobre a pandemia da gestão e como tirar a sua empresa da crise. Eu vou fazer um relato, um breve relato, mas queria contemplar aqui praticamente 100 anos que nós temos aí de gestão, e esses 100 anos, representando praticamente um século de gestão, começou lá no passado, em 1911, quando um engenheiro americano, Frederick Winslow Taylor, publica um livro que se tornou um clássico na administração, chamado Princípios de Administração Científica. E eu diria, os estudiosos também entendem assim, os estudiosos da administração, que a administração passa a ser vista como ciência, ela passa a ser encarada como ciência a partir desse livro, dessa publicação do Taylor, Princípios de Administração Científica. Gente, a partir daí, uma infinidade de ferramentas de gestão, uma infinidade de conteúdos foram publicados, de tal forma que em gestão especificamente, lá do passado, tem um modelo que eu gosto muito, do Robert Katz, em que ele praticamente divide a organização em 3 grandes níveis, né? O nível top, o nível executivo, o nível gerencial e o nível operacional, e ele coloca nos seus estudos que na medida que a pessoa vai crescendo hierarquicamente, ou seja, na medida que ela vai sendo promovida dentro da empresa, ela vai deixando as suas atividades do dia a dia, que ele atribui como atividades técnicas, e se envolve cada vez mais com aquelas atividades que ele, Robert Katz, chama de atividades conceituais, tarefas conceituais do gestor. E o que significa isso? Visão estratégica, pensamento de longo prazo, grandes metas a serem lá no futuro alcançadas. Sobre motivação, gente, existe uma infinidade de temas, mas talvez aquele modelo que mais faça parte do conhecimento popular é a famosa hierarquia das necessidades humanas de Maslow, que também dentro de um modelo criado pelo próprio Maslow, ele coloca que na medida que as necessidades básicas, né, de sobrevivência do ser humano passam a ser atendidas, outras necessidades começam a surgir até o nível em que ele chama da autorrealização. Mas, além desse modelo das necessidades motivacionais de Maslow, você pode encontrar também na literatura administrativa uma série de outros modelos. Sobre liderança, meu Deus do céu, quanta literatura já existe de liderança, liderança situacional do Paul Hersey e Blanchard, o grid gerencial, teoria dos traços, enfim, uma infinidade de modelos de liderança que a gente pode consultar e se apoiar. No quesito qualidade, historicamente nós temos as 7 ferramentas clássicas da qualidade, os 14 princípios clássicos do professor Deming para a qualidade, o controle de processos, o famoso ciclo, né, PDCA, do Klaus Schwab, também é um modelo bastante interessante, muito utilizado ainda nos dias atuais. Sobre planejamento estratégico, uma terminologia que vem do Exército, mas muito utilizada dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente de negócios, nós temos a chamada matriz SWOT, também uma ferramenta administrativa, gerencial, muitíssimo utilizada. Sobre portfólio de produtos, saber aqueles produtos que fazem parte da nossa cadeia produtiva, aqueles que podem ter ainda um crescimento, aqueles que precisam ser desativados. Podemos nos inspirar na famosa matriz BCG. Sobre perspectivas futuras, né? O grande Alvin Toffler, né, lá no passado, fez grandes contribuições, grandes reflexões para que a gente possa entender esse momento presente no qual nós estamos vivendo. Mais recentemente, o professor Klaus Schwab, também na sua obra A Quarta Revolução Industrial, sintetiza, né, todo esse processo de mudança tecnológica, enfim, estrutural, que as empresas estão passando e que acabam influenciando a todos nós. Veja, nesse rápido panorama, quanto material, quanta literatura já temos aí disponível para poder
em entender, né, todo esse processo da a evolução, né, da administração, mas ao mesmo tempo essa gerência, esse nosso processo de gestão, e aí utilizando uma palavra que está muito na moda atualmente, parece que a gente sente a gestão num processo de pandemia, né? E precisamos, gente, sair dessa, nós precisamos levar as nossas empresas, tirar as nossas empresas da crise e levar as nossas empresas para um patamar diferente. É verdade, do conhecimento de todos, que o mundo passa por um processo de mudanças extremamente forte, extremamente rápido, né? Esse movimento randômico que nós costumamos chamar, que na verdade são aqueles movimentos, são aquelas situações inesperadas que nos pegam de surpresa, situações às vezes não imagináveis, né? Acabam praticamente nos pegando todos os dias, o que faz com que a gente fique com aquela sensação de estar sempre patinando, sempre um pouco atrás, né, daquele momento que nós deveríamos estar, e talvez esse movimento randômico é o que faça com que a gente possa ter de uma forma um pouco mais clara o que mais recentemente também convencionou-se a chamar do novo normal, né? Situações inesperadas, até então nunca vividas anteriormente, mas que parece que são gradativamente incorporadas no nosso dia a dia e a gente acaba, de certa forma, aprendendo um pouco a conviver com elas, né? Tudo isso também nos conduz a um entendimento daquilo que tem sido muito utilizado de uns anos para cá, desse movimento, né, chamado VUCA, né, que vai ser objeto de um outro vídeo específico para falar sobre esse mundo de ambiguidade, de incertezas, de volatilidade. Mas isso será objeto de um próximo vídeo, né? Eu gosto muito de um pensamento do Érico Veríssimo, né, do Fernando Veríssimo, aliás, em que ele diz o seguinte, que quando a gente acha que tem todas as respostas, né, aí vem a vida e muda as perguntas, né? E parece que é bem esse, né, o mundo que nós vivemos hoje, né? Quando a gente acreditava, né, possuir um certo domínio sobre a situação, os fatos inesperados praticamente aparecem, quebram, né, paradigmas antigos e nos colocam numa perspectiva nova de aprendizagem. Isso, de certa forma, já tinha sido previsto e dito, né, por Alvin Toffler lá no passado, quando ele dizia que o analfabeto do século XXI não seria aquele que não saberia ler e escrever, mas aquele que não teria a habilidade de desaprender o que ele já conseguia possuir de conhecimento, jogar fora esse conhecimento, mas ter a abertura para aprender de novo, reaprender continuamente, porque ele já previa que o mundo que nós estaríamos vivendo exigiria esse tipo de habilidade, esse tipo de competência, né? De certa forma, lá nos idos de 1950, Peter Drucker, né, um grande guru da administração moderna, foi particularmente o meu inspirador, o meu guru enquanto estudante de administração, previa também, né, mudanças significativas no mundo empresarial, e que estaria, de certa forma, nos convidando a um aprendizado contínuo, né, um aprendizado constante. Uma importante empresa educacional que opera no segmento de consultoria, treinamento executivo. Gente, olha que coisa interessante, fazendo uma pesquisa com executivos, e são executivos de grandes empresas brasileiras, percebeu que 65%, né, da amostra da população pesquisada, né, 65% das grandes empresas, né, o seu mais alto dirigente, né, confessava que na sua empresa ele não teria líderes, né, líderes em qualidade e em quantidade suficiente para responder aos objetivos futuros pelos quais a empresa dele, a organização dele iria passar. Olha que coisa interessante, 65%
dos grandes executivos, né, grandes presidentes de empresa, se mostravam muito preocupados porque eles percebiam que em suas organizações eles não teriam pessoas capacitadas para levar a empresa à frente, pessoas capacitadas a assumir uma liderança integradora, impositiva, que pudesse provocar na empresa uma situação sustentável para os seus negócios, né? Pessoalmente, dentro da minha atividade profissional, e aí pesquisando aquilo que também convencionou se chamar da geração Y, né? E aí eu estou me referindo a jovens universitários, né? Jovens fazendo já a sua pós-graduação, o seu MBA, jovens que oscilam um nascimento entre 1984 até 1996, mais ou menos, né? A gente sempre trabalha mais ou menos com métricas, né? Então eu estou falando de jovens com 24 a 36 anos, na sua média, né? E qual é o perfil dessas pessoas, né? Que a gente rotula, né? Como pessoas nascidas da geração Y, né? São pessoas que buscam um aprendizado rápido, são pessoas que dão muito valor à sua qualidade pessoal de vida, procuram uma integração entre a sua vida pessoal e profissional, enfim. Mas em pesquisa que eu venho fazendo, uma pesquisa estruturada que eu venho fazendo com jovens, né, estudantes, nessa faixa dos 36 aos 24 anos, 75% deles, gente, 75% deles, né, se mostram muito preocupados, né, e até grande parte dessa população confessa na pesquisa ter deixado empresas nas quais ele começou uma atividade profissional ou vinha desenvolvendo uma atividade profissional. 75% confessam que o fato que o motivou a tomar a iniciativa de deixar a empresa que ele atuava para tentar um novo desafio numa outra organização diz respeito àquele chefe autoritário que ele tinha, que o podava em relação ao seu crescimento, aquele chefe autoritário que o abafava em termos de um desenvolvimento profissional. Ele chegava a um ponto que ele falava: olha, quer saber, aqui não dá mais para continuar, prefiro ser feliz em outro lugar. E esse é um número realmente preocupante, porque na medida que você apresenta esse dado estatístico, né, que 75% de um jovem, um potencial que poderia desenvolver a carreira naquela organização, acaba deixando a sua organização e busca, né, uma sequência profissional numa outra instituição, é como se você dissesse o seguinte: de cada 10 pessoas que a empresa contratou, né, não existe meia pessoa, né? Então, de cada 10 pessoas que a empresa contratou, 8 praticamente, aí eu estou arredondando, 8 praticamente deixam essa empresa, né, e vão buscar uma perspectiva futura ou no concorrente ou numa outra empresa de um outro segmento. Olha que pandemia de gestão que ainda nós estamos vivendo nesse momento, em pleno século XXI. Né? E quando esses jovens afirmam que o que o motivou a deixar a organização foi a intolerância, o limite que ele chegou lidando no dia a dia com chefes autoritários, você pode estar me perguntando: mas, Roberto, qual a diferença entre chefes e líderes, né? Entre líderes e chefes? Uma coisa que vale a pena chamar a atenção é o seguinte, que os chefes tradicionais, aqueles que se apoiam apenas pelo uso do organograma, aqueles que são ditadores porque tem um organograma atrás de si, que dão a ele, né, ou que conferem a ele momentaneamente um certo poder, os chefes atingem resultados também. Tá? Engana-se quem pensa que chefes não atingem resultados. Ocorre que o chefe tradicional, ele atinge resultados através das pessoas. E o ponto justamente é esse: através das pessoas. Em outras palavras, ele atinge resultados às custas das pessoas. Por outro lado, o líder não. O líder também atinge resultados, só que não através das pessoas, com as pessoas. É diferente o enfoque. Para a liderança, todos saem na foto.
né? Para o líder, somente ele é o objeto do holofote. Então, esse é um paralelo que eu queria fazer em relação a gente estar aí atento, né, a sair, né, desse processo de pandemia e um esforço concentrado, né, para que a gente possa levar a empresa ao sucesso, né? Eu falei de jovens, né, numa faixa de 24 a 36 anos, e o que dizer, gente, dessa garotada que vem chegando, dessa garotada que está cada vez mais, né, impregnada com a tecnologia, dessa garotada que já consegue se relacionar com robôs, com um nível de sofisticação tecnológica que outras gerações não possuíram, né? Tudo isso, e aqui eu vou usar um termo técnico, mas não difícil de ser compreendido, tudo isso acaba levando a uma disrupção organizacional, ou seja, um repensar organizacional no sentido de abandonar velhos pensamentos, abandonar velhos paradigmas e fazer com que a empresa saia desses processos de crise e tenha a sua prosperidade. Eu acho que como saída, né, existe um modelo, foi um modelo que inspirou no meu doutorado e que também será objeto de um vídeo específico. Eu particularmente gosto muito do modelo apresentado pelo professor italiano Domenico De Masi, em que ele apresenta, né, a plataforma, né, o modelo do ócio criativo, né? E o que é o ócio criativo, se não a combinação de três variáveis que estão juntas e interrelacionadas? É um trabalho que eu realizo, então o ócio criativo, ele se materializa no momento em que eu realizo uma atividade, em que eu aprendo com essa atividade que eu estou executando e que ao mesmo tempo essa atividade confere um grande prazer, confere para mim uma liberdade espiritual, uma liberdade enquanto pessoa que me faz com que eu desenvolva aquilo de uma forma prazerosa, de uma forma extremamente amigável. Então, o ócio criativo é a combinação de um conhecimento que eu adquiro, de um trabalho que eu realizo e do prazer que essa atividade me confere. Tanto é que quando você, de repente, observa uma pessoa dentro desse processo do ócio criativo e pergunta: ei, vem cá, o que você está fazendo? Você está trabalhando, você está aprendendo ou você está aí curtindo, né, o que você faz? A pessoa fala: Roberto, eu acho que eu estou fazendo as três coisas, né? Eu estou desenvolvendo uma atividade, curtindo demais essa atividade que eu estou realizando e ao mesmo tempo, ó, eu estou aprendendo, né? Tudo que eu estou aprendendo agora vai me melhorar para que eu volte a fazê-la amanhã de uma forma melhor, de uma forma mais produtiva, de uma forma de que ela obtenha uma maior qualidade. Então esse modelo do ócio criativo, que nem eu disse, vai ser objeto de um próximo vídeo nosso aqui no canal, mas que vale a pena ser repensado, talvez como uma forma da gente superar e combater essa pandemia. Eu vou praticamente finalizando esse vídeo dizendo o seguinte, que nada irá substituir o ser humano. Por mais tecnologia que de repente a gente possa ter, o ser humano ainda continuar sendo o agente principal, transformador dentro das organizações. Portanto, a gente vai precisar, e já estamos precisando, cada vez mais de humanização, cada vez menos de capatazes, né? E essa é uma diferença também muito interessante entre a liderança e a chefiança, né? O líder é o que inspira, é o que coloca uma meta e faz com que você tenha por si só a vontade de ir lá e bater essa meta, atingir essa meta. O chefe, ele de certa forma manda, ele ordena, ele impõe, né? Então nós precisamos, né, dentro de uma análise um pouco mais arejada em termos de visão de negócios, visão de mundo, visão de sociedade, cada vez mais de líderes, cada vez menos de chefes, cada vez mais de liderança, cada vez menos de chefiança. Você pode dizer: Roberto, chefiança é uma palavra estranha? Sim, é uma palavra estranha, ela não existe no nosso vocabulário. Eu particularmente a criei, a inventei, entre aspas, que é para fazer justamente o contraponto, né? A liderança, algo positivo, a chefiança, algo que realmente deve ser combatido, porque ela realmente não agrega
absolutamente nada e, ao contrário, além de não agregar, acaba afastando das empresas. Veja o número que eu te apresentei de 75% de pessoas que deixam as suas organizações. Então, a chefiança, além de não agregar absolutamente nada, ainda afasta jovens pessoas, jovens talentos, talentos promissores, né, da minha empresa e coloca essa pessoa, às vezes, dentro do meu concorrente, o que não seria uma atitude, convenhamos, minimamente inteligente, né? Eu, para encerrar, gosto muito de uma reflexão, de um pensamento do Steve Jobs, né? E o Jobs dizia o seguinte: não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Olha que coisa interessante, não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós, ele dizia, contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Acho que ficou claro, né, pegando aí emprestado essa reflexão do Steve Jobs, o que é ser líder, né? É você acreditar no ser humano e fazer com que esse ser humano venha, de fato, contribuir na solução dos problemas, que haja uma participação para que ele, né, seja também um coautor do nosso sucesso empresarial. Um abraço a todos, nos vemos em breve num próximo vídeo. Até lá!